O Amazonas é costumeiramente marcado pelo seu clima quente, algo que a população do estado já está bem acostumada. Inclusive, o frio chega a causar estranheza na região. Em julho, o calor é característico por conta do verão. No entanto, uma onda de frio se aproxima. A queda nas temperaturas deve ocorrer entre quinta-feira e sábado. Os municípios do estado já receberam o alerta da Defesa Civil. As ações de defesa civil elas se prendem muito à prevenção, mitigação e preparação. Essa primeira fase que a gente informa o município de uma previsão, no caso específico de um declínio da temperatura, os municípios já começam a atuar em articulação com os outros órgãos, porque a Defesa Civil ela não atua sozinha. E nesse sentido, a prevenção para esse evento de declínio de temperatura, as prefeituras atuam com os postos de saúde, com assistência social, para atender as populações mais vulneráveis. No caso, seria as crianças e os idosos. Mas não esquecendo também que a gente tem a nossa população indígena, que fica muitas das vezes afastada da sede do município e precisa também ser alcançada pelas ações de defesa civil. Com a chegada da frente fria, a Defesa Civil já prepara as ações de prevenção. Internamente, a Defesa Civil do Amazonas ela já está articulando junto aos dois departamentos que nós temos, que é o Departamento de Preparação e o Departamento de Resposta ao Desastre, buscando custo, buscando informações de como a gente pode atuar numa possível resposta, de uma possível solicitação de apoio das prefeituras para esse evento específico. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, os estudos mostram que existe a possibilidade de que as temperaturas caiam entre 6 a 8 graus em grande parte do Amazonas. A Defesa Civil do Amazonas emitiu um alerta informando que as regiões que podem ser mais afetadas são as Calhas do Juruá, Purus, Madeira, Altos Solimões, Médios Solimões, Baixos Solimões e Rio Negro. De acordo com a Defesa Civil, a queda de temperatura será provocada pela chegada de uma massa de ar frio. No período atual que nós estamos vivenciando, nós estamos no verão amazônico, certo? Mas nesse período também acontecem os fenômenos de friagem que chegam com mais força ao sudoeste do Amazonas, que é justamente essa região aqui cobrindo a Calha do Juruá, Purus e aqui mais ao sul o Madeira. Então, se a gente for olhar aqui o fenômeno de friagem, como que ele se comporta, ele é uma incursão de massa de ar polar que adentra a parte continental e quando tem essa magnitude, ele ganha força suficiente, ele pode chegar até aqui nessa região sul do Amazonas. Para ela, Manaus deverá sofrer os efeitos da chegada desse fenômeno no estado. Manaus será afetada no seguinte sentido: as temperaturas máximas elas não ultrapassarão 30 graus e as temperaturas mínimas serão mais amenas. Em média, nós temos uma temperatura mínima entre 23 e 24 graus, pode decrescer ali 2 graus mais ou menos à noite. No final de junho, a capital também acompanhou uma onda de temperaturas baixas, que chegou a 14 graus em alguns municípios do Amazonas. Mesmo com a constatação da chegada de massa de ar frio, amazonenses não acreditam que todo esse frio chegue por aqui. Não existe. Quando a gente fala a respeito de declínio de temperatura, na verdade nós estamos retratando a respeito da mínima temperatura. Por exemplo, os avisos que o Sistema Nacional de Meteorologia, através do Instituto Nacional, eles emitem, eles mostram declínio de temperatura acentuado, por exemplo, nessa região aqui, toda do centro do país, se estendendo até o Acre. O declínio de temperatura, vamos supor que seja 6 graus, então vai decrescer ali da mínima 6 graus. Não quer dizer que vai chegar em 6 graus, até porque na Amazônia isso não é normal. O que é normal é que no sul essas temperaturas cheguem a 6, 8 graus. Agora na Amazônia, por exemplo, nós temos uma temperatura, vamos supor, de 28. Se decrescer 8 graus, vai chegar a 20. A expectativa pelas temperaturas mais baixas são poucas. Na hora que o caboclo só falta fritar. Se botar um ovo aqui, frita na hora. Que pelo tempo que nós estamos passando agora, a temperatura, a tendência dela é aumentar, né? Até porque estamos nos aproximando do verão e aí
a tendência do manauara já é sentir o calor, e é muito mais ainda agora, com essas temperaturas altas que a gente está passando. E eu acredito que não vai baixar a temperatura, né? Ela vai continuar ou estável ou ela vai crescer mais um pouquinho ainda. Bom, eu acho, no meu ponto de vista, que provavelmente chegará um sol assim, mais forte, porque é tempo de cheia, né? Acho que nossos rios já devem estar secando com a temperatura que está. Provavelmente, sim, pode esquentar mais durante esses dias desse mês de agosto que estamos entrando. Para mim, sim, né? Porque senão nessa época já deveria ter chegado, já deveria pelo menos aumentado ou diminuído as temperaturas daqui do Amazonas. Ainda que o frio chegue, o calor ainda marca presença. E os amazonenses tentam dar um jeitinho para se refrescar. É meio complicado, né? Meio complicado a gente caminhar e só para a gente se hidratar um pouquinho, a gente tem que fazer uso de um coco, né? Uma água de coco, para poder dar uma amenizada no calor, para a gente não sofrer aqueles impactos internos, né? Aquele choque térmico por causa da temperatura alta. E aí a gente entra e sai nessas lojas frias, a gente pode estar sofrendo algum dano. E a água de coco para nos refrescar, né? É uma boa opção.